Eu comecei a perceber uma coisa muito estranha sobre a forma como a gente usa a internet hoje em dia. E é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo para você aí do outro lado. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Muito prazer, meu nome é Moisés Origo e nesse canal eu falo sobre posicionamento de marcas pessoais no mundo digital e a criação de conteúdo nas redes sociais. E hoje eu vou falar sobre o impacto que a criação de conteúdo ou a gente estar consumindo muito conteúdo online tem na vida da gente no dia a dia. Pegar seu cadeirinho, seu cafezinho e vamos conversar. Inclusive, não esquece de me falar aqui que horas do dia você está vendo esse vídeo para eu entender o melhor horário para postar os vídeos no canal e postar aqui, tá bom? Porque hoje em dia eu ainda não tenho um horário fixo. Tô olhando aqui pra minha direita porque eu tô lendo o roteiro pra gente não viajar muito na maionese, porque se deixar eu vou na lua e volto. Talvez eu vá fazer uma afirmação um pouco problemática e talvez eu esteja errado, mas lembra que não existe uma verdade absoluta. Eu quero falar que talvez as pessoas hoje em dia não postam conteúdo nas redes sociais buscando crescer. Como assim, Moisés? É claro que todo mundo quer crescer nas redes. Sim, a gente quer crescer, mas talvez tenha um motivo por trás disso, sabe? Tem um motivo por trás. Por exemplo, eu posto nas redes sociais, eu posto aqui no canal, eu sou criador de conteúdo, mas por quê? Porque é uma fonte de renda minha, é para minha sobrevivência. Esse é o meu motivo. Então, quanto maior eu tiver, quanto mais alcance eu alcançar, quanto mais pessoas eu transformar, mais eu vou conseguir crescer na vida e mais eu vou conseguir, obviamente, transformar a vida de outras pessoas, porque eu acredito fielmente no que eu faço e eu consigo fazer isso. Eu tenho uma transformação e eu consigo fazer isso. Eu sei que isso é real. Mas enfim, eu não vou entregar isso de graça, né? Eu entrego isso em troca de dinheiro, que é para eu conseguir me sustentar. Esse é o motivo. Agora, falando de uma coisa mais subjetiva, por um lado mais subjetivo, trazendo isso para uma reflexão, para um comportamento humano, falando isso mais no aberto. Se a gente parar para raciocinar, para pensar um pouco e refletir um pouco, eu acredito que as pessoas não postam para crescer. Eu acredito que as pessoas postam porque elas buscam pertencer. Tá entendendo? Eu acho que é por isso que as comunidades têm crescido cada vez mais nas redes sociais, no mundo digital, nos cursos, tem a comunidade do Facebook, tem a comunidade aqui do YouTube, no Instagram teve como é que chama, gente, aquilo do Instagram? Canais? Não tô lembrado. Mas enfim, tem os lugares para as pessoas se reunirem. E as redes sociais estão mapeando isso. Não é à toa que elas criaram esses locais. E a verdade é essa, é que todo mundo posta esperando algum retorno. Por exemplo, eu posto e eu observo quem curtiu os meus stories. Eu observo quem responde, eu observo quem interage, quem traz ideias, quem traz uma discussão. E eu gosto muito disso, porque eu me conecto cada vez mais com a minha comunidade. E quando nada acontece de volta, quando não tem uma resposta, a gente se sente um pouco incomodado. Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas se mantenham próximas a mim. Mas trazendo isso para outro pensamento, gente, eu vou sempre falar como que eu me sinto e a reflexão geral. Lembrando que eu não estou falando que é uma verdade absoluta, tá? Não existe uma verdade absoluta. Estou trazendo essa reflexão e tentando me inserir ali e você vai tentando se inserir aí na sua também. Trazendo isso lá para os primórdios, lá que os meus estudos, que eu fiz aqui os meus estudos porque eu sou estudado. Durante milhares de anos, você fazer parte de um grupo, você ser aceito em um grupo, significava a sua segurança, significava que você ia sobreviver durante aquele tempo, durante aquele inverno, durante aquela seca, durante aquela, como é que a pessoa vai de um lado para o outro, migração. Você ser aceito no grupo significava que você ia sobreviver, significava que você ia ficar bem, era a sua segurança. Ao mesmo tempo que você não ser aceito era um perigo, você não estava seguro, você corria risco de vida. E com o passar dos milênios, o nosso cérebro foi entendendo que você ser aceito significava
segurança. A aprovação social significa que você vai estar seguro. E talvez as redes sociais tenham aprendido a explorar isso. Talvez não, com toda certeza as redes sociais aprenderam a explorar isso. Não é à toa que tem os lugares da comunidade, não é à toa que tem os stories para trazer proximidade, não é à toa que as redes curtas têm isso de ter um alcance maior. Com toda certeza as redes sociais aprenderam sobre o comportamento humano. Por quê? Porque é social, porque envolve a sociedade. Refletindo mais uma vez sobre o comportamento nas redes sociais. Por que a gente fica triste? Por que a gente fica frustrado quando a gente posta um story e não tem retorno? Ou então por que a gente vai e arquiva aquele post que ficou flopado? É porque a gente começa a associar isso com a não aceitação. E como a gente não está se sentindo aceito por aquelas pessoas, a gente sente que a gente não faz parte daquele grupo, a gente sente que a gente não pertence àquele grupo. E aí a gente não está seguro. Por quê? Porque o cérebro da gente associou o não pertencimento ao perigo. Mesmo que racionalmente a gente saiba que não faz o menor sentido, que é só uma rede social. E aí eu acho que é muito interessante a gente começar a perceber o que é real e o que não é. O que é rede social e o que é vida real. Por quê? Porque, claro que eu me sentir seguro está associado a eu estar inserido em uma comunidade, eu pertencer a um grupo, que é o quê? Trazendo para o mundo real, família, amigos, igreja, se você faz parte de uma comunidade, enfim, eu estou falando aqui do meu dia a dia, mas você tem aí o seu dia a dia, você vai entender o que é compatível com o significado de comunidade. E eu acho muito interessante a gente estar presente no hoje, a gente está vivendo no hoje, a gente viver o off, sabe? E não estar sempre no online. Por quê? Porque o online é online. Então é muito interessante a gente saber separar isso. É muito interessante e é seguro psicologicamente você entender que você postar um story, você postar um post, pode não ter nenhum engajamento e tá tudo bem. Você não precisa arquivar, você não precisa se sentir mal, porque você tem a sua vida, você tem o seu pertencimento no offline. Isso é saudável. Foi por isso que eu comecei esse vídeo falando que talvez as pessoas hoje em dia, alguns criadores, estejam com esse comportamento de que crescer e ter engajamento e ser amado pelo público, ser acompanhado pelo público, é o que faz dele seguro, é o que faz dele pertencente a uma comunidade. E tudo bem, tem as comunidades online, tem muita comunidade muito boa, tem muita gente muito legal que faz trocas reais, que agrega na vida da gente como ser humano, como indivíduo, mas que essas pessoas também têm as comunidades delas, elas também têm as questões delas. E tá tudo bem, é saudável, é super natural, como eu tô falando. Tem um online e tem um offline. Mas a gente tem que entender que não é todo mundo que tem essa separação, que tem essa como é que chama? Inteligência emocional. Porque uma prova disso é que as redes sociais, elas têm se tornado cada vez mais muito intensas emocionalmente, psicologicamente. As redes sociais têm liderado questões que, gente, pelo amor de Deus, os cancelamentos, gente tirando a própria vida, enfim, isso é muito complicado, porque falta essa separação, sabe? Eu sinto isso. A gente tem que entender o que é a vida real e o que é o mundo online. Tudo bem que o mundo online, dependendo de como é o seu trabalho, de como você usa, pode impactar na sua vida real. E, inclusive, quando isso começar a acontecer, a gente tem que abrir o olho, viu? A gente tem que começar a ficar atento, começar a entender o que está acontecendo. É sempre bom ter um acompanhamento profissional se a gente se sentir impactado em algum momento por questões, sejam elas pessoais, sejam elas offline ou sejam elas online. Não é porque uma questão é online que ela não é real também. Se você se sente atingido, você tem que procurar um tratamento. E é com isso que eu vou terminando esse vídeo aqui, falando sobre comportamento humano, falando sobre os impactos das redes sociais na vida da gente, no comportamento da gente, como que isso atinge a gente, como que a gente tem que manter esse cuidado, porque nós trabalhamos com isso, então é o meu ganha-pão, então é uma coisa que eu preciso estar inserido. Então é isso, gente.
tem que ter esse jogo de cintura, tem que ir levando, tem que ir observando. Ninguém é 100%, a gente tem que manter a manutenção ali de todas as esferas da vida da gente. E é isso, deixar aqui, eu nem terminei esse vídeo. Mas enfim, eu preciso terminar, deixar vocês ir, né? Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Comenta aqui o que você achou desse conteúdo, dessa reflexão. E traz aqui mais assuntos pra gente refletir nos próximos vídeos, tá? Vou ficando por aqui. Até a próxima.